Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, em especial ao Arnaldo. É um prazer estar aqui. É uma aula extensa. Eu dividi essa aula em duas partes. Uma primeira parte, falar um pouco sobre os exames investigativos que a gente mais usa. A segunda parte, comentar alguma coisa sobre as doenças. E, no final, algumas perguntas aí que a plateia desejar. Bom, esse slide aqui, para começar, dizendo que, na UA de 2 anos atrás, o tema infertilidade foi um tema de destaque em todas as plenárias, para mostrar que, hoje, o tema infertilidade masculina, a parte, o fator masculino, ele é, hoje, muito preocupante pelos casos dentro na especialidade de urologia. Bom, a gente sempre pensa na balança, no equilíbrio, idade da mulher, a mulher hoje cada vez mais velha, tentando ter filhos, e os fatores masculinos associados à infertilidade. Bom, aqui não é importante. Bom, esse slide mostra as principais causas de infertilidade. Eu costumo destacar isso aqui, para mim, o mais importante, que são... isso é mais ou menos igual no mundo inteiro. Cerca de 40% a 45% das causas masculinas ainda são desconhecidas, mas, das causas conhecidas, a varicocele é a primeira causa disparada, como a primeira causa de fator masculino associada à infertilidade. Considero, em segundo lugar, os casos de hipogonadismo primário e secundário. Em terceiro, aqui eu acho que empatado, infecção e criptorquidia. Nós classificamos os homens inférteis, do ponto de vista de tratamento, em causas pré-testiculares. Exemplos são as doenças endocrinológicas associadas à infertilidade. Causas testiculares, o exemplo clássico é a varicocele. Causas pós-testiculares, os homens, por exemplo, que são vasectomizados. Um conceito importante para nós, para nos nortear no tratamento ou na condução dos casos, é a classificação da zoospermia. Então, a zoospermia obstrutiva ou excretora e as zoospermias não obstrutivas, que esse é um grande um tema importante no tratamento. A gente sempre vai começar com uma história clínica muito detalhada, e eu destaco aqui, realmente, são os hábitos sexuais. É importante sempre perguntar para esse homem os seus hábitos sexuais. Então, se esse paciente tem ereção matinal, se esse paciente tem relação, se ele tem masturbação, presença de libido ou não, e como as suas relações. É impressionante quando a gente pergunta isso. Se a gente simplesmente perguntar para ele se para ele está tudo bem, ele vai dizer que está tudo bem, e quando você faz uma pergunta objetiva, às vezes, muitas vezes, você se depara com uma situação que realmente não é a realidade. Sempre esses pacientes eles são examinados em pé e deitado. Isso é importante para você fazer o diagnóstico de varicocele. Muitas vezes você já faz isso na primeira consulta no consultório. E nós sempre vamos começar com um espermograma, uma análise seminal. A primeira coisa importante dizer aqui é que o espermograma, a análise seminal, ele não é prova de paternidade. Ou seja, ter um espermograma normal não significa que esse homem vai ser pai no momento que ele desejar. Essa é a última atualização do espermograma, de 2010. E eu não sei se vocês sabem, mas essa atualização foi baseada num estudo onde 2.000 homens em 8 países, América do Norte, Europa e Ásia, o tempo mínimo de 1 ano para engravidar as suas parceiras. A partir daí, foi feito um levantamento e feito uma curva de Gauss. Então, isso, quando a gente pega como normal, entre aspas, seria exatamente 5% da curva de Gauss. Se a gente for para 50% da curva de Gauss, a concentração vai para 70 milhões. Motilidade progressiva e não progressiva, ela vai para 68%. Né? Então, esse é o primeiro detalhe. Quer dizer, quando a gente vê um espermograma hoje e a gente compara o resultado com os valores de referência, a gente tem que lembrar que isso é 5% da curva de Gauss. E aí a primeira pergunta:
esse exame que nós nos baseamos são com indivíduos de América do Norte, Europa e Oceania. Não existe nenhum indivíduo América Central, América do Sul e nenhum indivíduo africano. Então, será que esse espermograma representa o nosso perfil de fertilidade? Nós não sabemos. Então, muito cuidado quando interpretar um espermograma. Sempre, pelo menos 2 análises. Nunca vamos nos basear por uma única análise. Aqui um organograma, mais ou menos, baseado no exame físico e no espermograma, se ele tem varicocele, se ele tem, dependendo da história clínica, obesidade. É um organograma meio genérico, acho que não é uma coisa muito importante. Vamos seguir. Quando o paciente tem uma alteração na análise seminal, e posso dizer para vocês que um espermograma com uma concentração espermática acima de 10, 12 milhões, a probabilidade de ele ter um exame hormonal alterado é menos que 10%. Ou seja, para nós nos interessa realmente os homens que têm espermograma com uma análise com uma concentração inferior a 10 milhões. Esse, sim, é que merece uma investigação. E essa investigação ela sempre vai começar com a testosterona e o FSH. Se você tem condição de fazer a análise completa, você pode fazer toda a análise do eixo, completando com LH, prolactina, e hoje, mais recentemente, o estradiol, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas o exame básico necessário, testosterona e FSH. Então, só lembrando, o eixo hipotálamo, hipófise testicular, a produção de GNRH por pulso, hipófise anterior produzindo LH, estimulando as células de Leydig, a testosterona. O FSH estimula a produção de espermatogênese nas células de Sertoli. A testosterona, por retrocontrole negativo, vai inibir hipófise e hipotálamo. As células de Sertoli produzindo inibina B, também vai inibir a hipófise anterior. Esse é o nosso eixo normal. Lembrar que a testosterona produzida a partir do colesterol são 17 reações químicas para chegar na testosterona, que é o principal hormônio da gente. E, a partir da aromatase, a conversão em estrógeno. A testosterona produzida sofre uma redução através da 5-alfa-redutase, produzindo o seu principal hormônio, que induz as características secundárias masculinas, que é a dihidrotestosterona, e, pela enzima da aromatase, a produção de estradiol, principalmente nos tecidos periféricos. Você produz, essa reação acontece em fígado, tecido nervoso central, mas basicamente em tecido periférico, sobretudo no tecido adiposo. A ação da testosterona e da hidro, como eu já disse, estimula a produção dos caracteres do fenótipo masculino, e o estradiol, importante no homem, no quesito libido, né? Então, hoje, cada vez mais, se tem trabalhos falando sobre estradiol. Bom, a aromatização, que é a conversão da testosterona em estradiol, ela acontece, como eu disse, pela aromatase, aproximadamente 7 por 7 miligramas por dia de produção de testosterona. Num homem normal, entre 3% e 5% é convertido em estradiol. Uma relação que a gente tem como considerado normal para um homem que tem uma espermatogênese normal é que essa relação testosterona e estradiol ela seja sempre acima de 10%. Um homem normal, com prole, ele tem uma relação testosterona e estradiol normalmente acima de 18%, 20%, 25%. Efeitos colaterais da aromatização para o homem, principalmente ginecomastia e infertilidade. A gente usa hoje, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de inibidores de aromatase, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre os inibidores de aromatase de terceira e quarta geração, anastrozol e letrozol que existe no mercado. Como eu já disse, a principal fonte de aromatização no homem é o tecido adiposo. Então, voltando àquele gráfico, então a gente tem a produção de testosterona, não me acostumei com isso aqui ainda,
a produção de testosterona, a epelação da aromatase, a produção do estrógeno. E por que isso hoje é importante para nós? O estrógeno ele também tem um retrocontrole negativo em hipotálamo e hipófise, muito mais potente do que a própria testosterona. Então, hoje, o estradiol é um exame importante também. Então, além de testosterona e FSH, um exame importante que deve fazer parte da nossa investigação laboratorial é o estradiol. Com relação aos exames de imagem, o que é importante? Muito pouco a gente faz sobre exames de imagem. O ultrassom com Doppler de testículo, ele é importante nos casos de varicocele, nos casos de pacientes que são muito obesos, pacientes que já fizeram alguma cirurgia testicular, que a gente tem dificuldade no exame físico. Então, é um exame que é importante, é recomendado sempre fazer. As exceções, pacientes que existem, que têm obstrução, uma azoospermia obstrutiva, que não tem nenhuma causa aparente, lembrar dos resquícios embriológicos dos ductos na região do vero montano, e aí o ultrassom transretal e a ressonância magnética de pelve são importantes para fazer esse diagnóstico. Confirmado o diagnóstico de um paciente com um cisto na região do vero montano, a conduta é fazer uma mastoscopia armada e fazer a ressecção. Isso aqui é um ultrassom Doppler, fazendo valsalva, sempre importante. O ultrassom sempre em posição deitada e em posição em pé, assim como nós fazemos o exame físico. Aqui um ultrassom mostrando a região do vero montano. Em homens jovens, é muito fácil fazer um ultrassom transretal, porque geralmente ele não tem uma próstata aumentada. Na região do vero montano, um cisto. Isso aqui é um resquício embriológico dos ductos de Miller. Vesícula seminal bem dilatada do lado direito, mostrando que esse paciente se apresenta normalmente com uma azoospermia com um volume baixo, geralmente um volume inferior a 1 ml. Você sempre tem que suspeitar disso aqui. Qual a porcentagem, qual a apresentação disso? Cerca de 2% dos homens inférteis. É uma coisa baixa, mas dentro de uma clínica de reprodução, esses homens aparecem. Aqui uma ressonância, também mostrando um cisto na região do vero montano. Ele é bem grande. E o tratamento disso aqui é fazer uma ressecção, como é feita uma ressecção de próstata, só que você não vai fazer uma ressecção completa da próstata, você faz fazendo um exame de toque, e você resseca o vero, e muitas vezes você acaba até entrando dentro do cisto. Você para a ressecção quando você vê o sêmen sair. Ótimos resultados, isso aqui. Bom, com relação a pacientes azoospermicos, lembrar que existe uma associação muito grande com alguns fatores genéticos, né? Então, eu destaco aqui o Klinefelter. A incidência de Klinefelter na população é de 1 para 250, ou seja, não é tão raro você ver um Klinefelter por aí. E o que mais importante, o Klinefelter típico, aquele paciente sem barba, características com bacia larga, membros superiores alongados, às vezes, quando ele já entra no consultório, você já percebe. O que acontece hoje em dia é que hoje a gente vê muito mosaico, o 47XXY. Então, um paciente que tem características masculinas, ele tem barba, ele tem pelificação, ele tem pomo de Adão, testículos praticamente normais, só que são azoospermicos. Então, sempre lembrar que existe isso e é uma coisa não tão incomum de se encontrar. Além do Klinefelter, é importante lembrar das microdeleções de cromossomo Y. São descritas hoje 3 microdeleções, as EFA, B e C. A de melhor prognóstico para se recuperar espermatozoide é as EFC. E pacientes azoospermicos, que no exame físico não se palpa deferente, a genesia de deferente, fazer a pesquisa de fibrose cística. Isso também não é tão raro assim dentro de uma clínica de reprodução. Cerca de 2% dos pacientes azoospermicos com obstrução, você faz o diagnóstico no exame físico e você completa fazendo a pesquisa de fibrose cística. Aqui é uma comparação dos pacientes que, pelo espermograma, com uma concentração muito baixa do azoospermico, os exames
de testes genéticos que você deve fazer. Sempre fazer cariótipo de banda larga, banda G, e pesquisa de microdeleção de cromossomo Y, e nos casos que tem agenesia de deferente, lembrar da fibrose cística. Bom, aqui é o desenho é o braço longo do cromossomo Y. Por que a ZFC é de melhor prognóstico? Porque essa mutação ela acontece no final da espermogênese, ou seja, o paciente já tem alguma produção de espermatozoides. A ZFA e B é bem na fase inicial. Esses pacientes são azospérmicos e você realmente não consegue recuperar espermatozoides desses indivíduos. Testes espermáticos avançados. Hoje está na moda fragmentação de DNA. Quando que a gente pede isso? Hoje, pacientes que você suspeita que tenha fragmentação de DNA, que hoje é o principal fator de insucesso de gravidez desses indivíduos. Então, lembrar que hoje também o homem procura a gravidez numa idade mais avançada, existe a apoptose celular, pacientes obesos, pacientes na situação que tem um espermograma, uma análise seminal normal e que não consegue uma gravidez, falhas de abortamento e insucessos ou falhas nos tratamentos nos ciclos de ICSI. Lembrar que a fragmentação ela existe, o espermatozoide ele não tolera os radicais livres, ou seja, o plasma seminal ele tem uma pequena quantidade de antioxidante, mas não é suficiente. Você pode repor, tratar com antibiótico, com antioxidante, vitamina E, vitamina C, mas muitas vezes isso não é suficiente para bloquear e estancar os radicais livres. A prova de capacitação espermática, importante, eu considero um exame importante, sempre que possível, quando se faz análise seminal, fazer a prova de capacitação seminal. Importante quando você tem um espermograma que tem grande discrepância dos valores, então uma concentração normal e motilidade muito ruim ou vice-versa, e na situação onde você vai definir se esse paciente vai precisar de uma técnica de reprodução de alta ou de baixa complexidade, é um exame importante para a gente definir a conduta dos pacientes. Então, isso aqui é um teste de fragmentação de DNA. Lembrar que sempre tem um mínimo, em torno de 15%, que se considera normal de fragmentação, e uma fragmentação alta, 30%, 40%, 80% de fragmentação. Isso significa que há uma chance maior de insucesso da fertilização desse casal. Então, esses pacientes devem ser tratados dessa fragmentação. Aqui o teste vou passar, que eu acho que não é tão importante. Aqui eu vou começar a falar algumas coisas sobre as patologias conhecidas, né? Como eu disse no começo, a varicocele é a primeira causa de fator masculino associado à infertilidade. A gente sabe que não são todos os homens portadores de varicocele que terão dificuldade para engravidar. Cerca de 30% desses homens é que realmente vão merecer tratamento dessa varicocele, e isso não deve ser desprezado. Aqui é uma varicocele típica, a gente chama isso de saco de verme. Isso, simplesmente, o paciente em pé, você não precisa falar mais nada, está feito o diagnóstico. Hoje, se fala muito da patologia, e a grande pergunta que se faz, e todo mundo, por que o paciente que tem uma varicocele à esquerda, eventualmente, ele tem uma oligospermia grave, ou até mesmo uma azoospermia? A gente não tem a resposta inteira disso. A gente sabe que existem ingredientes que vão compor essa resposta, mas a gente não sabe ela ainda por completo. A gente sabe que homens que já têm filhos e que têm varicocele, 80% desses pacientes, quando vão tentar uma segunda gravidez, eles têm uma piora do padrão seminal. Por que assim? A gente acredita que isso seja por a varicocele ser considerada hoje uma doença crônica, uma doença de evolução, assim como o diabetes. Então, a gente acredita que ela deve se iniciar no adolescente e ela vai, aos poucos, aumentando gradativamente. Com o passar do tempo, o paciente portador de varicocele ele vai perdendo células, o testículo fica menor, se produz menos testosterona, se produz menos espermatozoides e se produz muito fragmentação de DNA e estresse oxidativo.
Hoje, se sabe que o principal efeito deletério da varicocele realmente é a produção de radicais livres. Não é tanto o aumento da temperatura testicular, que realmente ela chega até a ser 2,5 graus acima da temperatura do testículo normal. Não é o refluxo de metabólitos da adrenal e não é a própria hipóxia, mas sim a grande produção de radicais livres, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, mesmo no paciente de 40 anos com varicocele, mas é um paciente velho, por que eu vou operar a varicocele? E, às vezes, esses pacientes chegam para nós com 2, 3 ciclos de FIV que não teve sucesso e ele tem uma varicocele. Então, o que nós podemos oferecer para esse paciente? É operar a varicocele. A apresentação no espermograma da varicocele é a grande quantidade de imóveis, né? Às vezes, a gente vê um espermograma sem ver o paciente, chama a atenção uma população de imóveis de forma D em grande quantidade. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é que um paciente que possa ter uma varicocele. A gente tem que operar sempre, principalmente os pacientes na idade, no adolescente, para bloquear isso. Então, as varicoceles grau 2 e grau 3. A técnica padrão hoje é o uso do microscópio e a técnica de Marmar, que é uma incisão subinguinal. Esse é um slide do Sandro, de Campinas, mostrando a comparação das formas clássicas de como a gente opera a varicocele. Os urologistas mais antigos fazem muito palomo hoje, assim como os cirurgiões pediátricos, com uma recorrência, uma recidiva muito alta. E o padrão ouro hoje é o uso do microscópio, que você tem uma baixa recorrência e poucos efeitos colaterais. O principal deles é a formação de hidrocele. Quando a gente pergunta, mas e o paciente que é azoospermico e tem varicocele? O que fazemos com ele? Desde que você descarte os fatores genéticos associados, então, você fez um cariótipo de banda larga, você fez pesquisa de microdeleção, esse paciente não tem nada, mas ele tem uma varicocele. Hoje, a literatura mostra que esses pacientes eles vão se beneficiar com o tratamento da varicocele. Alguns até com uma emissão de espermatozoides no sêmen. Claro, isso não significa que ele vai conseguir uma gravidez natural e espontânea, mas o tratamento da varicocele ele vai facilitar a recuperação de espermatozoides para um tratamento de reprodução assistida desses indivíduos. Bom, além da varicocele, um tema da moda hoje, para nós, é a obesidade. Isso é um tema de discussão em todas as plenárias hoje. O Congresso Paulista desse ano, o capítulo de reprodução humana e infertilidade, a grande maioria das aulas foi sobre obesidade e infertilidade. A gente sabe que o obeso, a obesidade hoje é uma epidemia praticamente no mundo inteiro, e esses pacientes eles têm uma análise seminal pior. Isso é fato. Ele tem concentração menor, ele tem motilidade pior, ele tem radicais livres aumentados. Em linhas gerais, um obeso ele tem níveis de testosterona e SHBG menores do que o indivíduo normal. Isso é ruim porque um indivíduo normal, do ponto de vista de fertilidade, ele tem que ter um nível de testosterona intratesticular 40 vezes maior do que o nível sanguíneo. Isso é um paciente no indivíduo normal. O paciente obeso ele já sai muito lá atrás disso. E, às vezes, dependendo do tempo que esse paciente já é obeso, é difícil você recuperar. Então, esses pacientes, normalmente, eles têm concentração, motilidade, morfologia e fragmentação elevados. Tá? E prova de que isso é verdade é que esses pacientes, quando tratados da obesidade, muitas vezes revertem e conseguem até mesmo uma gravidez natural espontânea. Então, pacientes que fazem mudança de hábito, perdem peso, dieta equilibrada, cirurgia metabólica, eles conseguem gravidez, ou melhoram e você consegue recuperar espermatozoides desses pacientes. Esses indivíduos, muitas vezes, que são azoospermicos, eles têm
uma aromatização maior. Então, esses indivíduos são os candidatos ao uso de inibidores de aromatase. Importante dizer que isso ainda é off-label, ou seja, isso não é uma coisa oficial, mas cada vez mais a gente percebe que esses pacientes respondem bem a isso. Tomar cuidado, porque você, quando tira o estradiol do homem, um dos efeitos colaterais é a queda da libido. Isso é uma queixa muito frequente desses pacientes. Então, aqui um resuminho do que o obeso hoje, com várias situações, síndrome metabólica, apneia do sono, até mesmo o aumento da temperatura corpórea na região testicular pelo tecido adiposo. Nos Estados Unidos, é muito fácil você encontrar em literatura trabalhos falando sobre cirurgia de lipoaspiração testicular para que melhore, que reduza a temperatura do testículo desses indivíduos. Além da obesidade, infecções, as uretrites. Isso, no Brasil, a gente tem que falar. Por quê? A prática no Brasil são vários parceiros, não uso de preservativo, a prática de relação anal é frequente e o tratamento incorreto. Então, essa associação de coisas, infelizmente, a gente se depara muito. Eu vejo em clínica privada pacientes com uretrite, assim como na Santa Casa. E se você, muitas vezes, for em pronto-socorro por aí, perguntar para o médico no pronto-socorro qual a primeira opção de tratamento de uma blenorragia, a chance de ele errar o tratamento é muito grande. Então, esses pacientes subtratados, com o passar do tempo, eles vão produzir uma obstrução e um aumento de anticorpos contra o espermatozoide. O hipogonadismo, como a gente já falou, o hipogonadismo primário, de pior prognóstico, esse é o que vai responder mal à recuperação de espermatozoides, mas o hipogonadismo secundário responde bem com reposição, com gonadotrofina, né? Isso é uma coisa importante hoje. A criptorquidia, como eu disse lá no começo, eu acho que varicocele, em segundo lugar, o hipogonadismo, em terceiro lugar, a criptorquidia. Eu considero a criptorquidia, tenho muito respeito, porque a gente tem muito paciente com criptorquidia em adulto não tratado, e até mesmo os tratados. Em literatura se fala que em torno de 20% a 30% dos pacientes serão azospérmicos. Eu vejo, na minha prática, eu acho é muito maior essa incidência, eu acho que é acima de 50%. E é um paciente que difícil tratamento do ponto de vista de recuperação de espermatozoides. Os pacientes com criptorquidia, eles vêm associados a algumas malformações, principalmente malformações epididimárias, as disfunções, as digenesias do epidídimo, eles geralmente vêm associados com malformação e que isso realmente é uma pedra no sapato para você conseguir espermatozoides para um tratamento. Eu nunca menospreze um paciente que teve uma criptorquidia. O principal tumor associado à infertilidade é o tumor de testículo, né? Ele não é um tumor frequente na urologia, mas dentro de infertilidade, sim. 11% dos homens inférteis eles se apresentam com um tumor testicular, ou seja, um paciente que muitas vezes ele se apresenta azospérmico, ele vem para uma queixa de infertilidade e você vai investigar e você acaba fazendo o diagnóstico de um tumor de testículo, tá? Então, sempre cuidado com pacientes que são jovens, inférteis, lembrar que o tumor de testículo não é tão raro nessa faixa etária. Pacientes que desejam, se arrependem da vasectomia, isso hoje é em torno de 12% a 14% da população, eu acho que no Brasil isso talvez seja até um pouquinho maior. Lembrar que a reversão de vasectomia é uma outra opção. Hoje, feito com microscópico, uma anastomose término-terminal. Sempre lembrar que a gente tem que, pelo menos, um prazo de 6 meses para o paciente saber se teve resultado ou não. Lógico, tem que sempre lembrar que é uma infertilidade conjugal, dependendo da idade da parceira, se isso cabe uma discussão com o casal ou não, mas é uma coisa que temos que lembrar.
E hoje, a tendência hoje, assim como em todas as especialidades, é o uso do robô no tratamento de infertilidade. Então, hoje, já existem vários serviços, no Brasil não, mas fora, no Brasil, alguns casos de correção de varicocele, robótica e até mesmo a reversão de vasectomia. A grande diferença aqui é que, para você formar um cirurgião microscópico, para um microcirúrgico, desculpa, você demanda um tempo grande. A diferença é que para operar o robô e fazer uma reversão de vasectomia, você não precisa ter nenhum conhecimento do microscópio. Você, com o conhecimento do robô, qualquer cirurgião consegue fazer uma reversão de vasectomia. Então, essa é a grande diferença. É um mercado que pode se abrir, não só para cirurgiões microscópicos, mas para qualquer cirurgião que tenha habilidade com robô. Como em todas as especialidades, o robô, a impressão que tem é que ele vem para ficar. Então, quem é urologista e trabalha com qualquer área tem que pensar que o robô é o futuro. Bom, falar um pouco rapidamente sobre o tratamento dos pacientes azospérmicos não obstrutivos. Esse realmente é o tema mais espinhoso, a dificuldade de você recuperar espermatozoides desses pacientes, porque você não tem uma causa conhecida, então você fez toda a investigação, não encontrou a causa, mas você pode tentar recuperar espermatozoides desses indivíduos. Normalmente, esses indivíduos eles se apresentam com o testículo levemente diminuído e, geralmente, com o FSH um pouco aumentado. O padrão histológico não foge de uma biópsia normal. Então, esses pacientes eles podem apresentar aplasia geminativa, parada de maturação ou hipoespermatogênese. Os melhores prognósticos, sem dúvida, parada de maturação e hipoespermatogênese, e mais difícil, a aplasia de células germinativas. Se você tem esse é o melhor exame preditivo para o paciente que é azospérmico não obstrutivo. Se você tem uma biópsia desse testículo antes, é uma luz no final do túnel. Importante sempre lembrar que, às vezes, quando se faz uma biópsia prognóstica, a biópsia localizada não necessariamente representa todo o padrão histológico daquele testículo. Tá? Você pode ter associações de padrão histológico. Então, cuidado quando você vê uma biópsia única testicular. O ideal é que você tenha 4, 5 fragmentos, pelo menos, para que você possa ter uma tranquilidade de dizer, olha, esse perfil é uma parada de maturação, é uma hiperespermatogênese ou é uma síndrome de células de Sertoli. Tá? Cuidado quando você só tem um único fragmento. Bom, tem que sempre descartar fatores associados, então, as causas genéticas, né? Pacientes que são obesos ou têm sobrepeso, sempre lembrar do estradiol, sempre verificar se esse paciente não está tendo uma aromatização aumentada e, antes de pensar em procedimentos mais invasivos, tratar essa aromatização, e muitas vezes isso já responde, o paciente até tem uma emissão de espermatozoides. Como eu disse, então, o uso do anastrozol e do letrozol, lembrar que essa relação ela tem que ficar sempre acima de 10. Como eu já disse, então, a ideia dos inibidores de aromatase é sempre manter um nível de testosterona intratesticular muito alto, tem que ser geralmente acima de 40 do valor do nível sanguíneo. Isso é o melhor fator prognóstico para que aconteça a espermatogênese. Como eu já falei também, lembrar que o uso dos inibidores, a queixa mais frequente para os homens é a libido, então a gente não pode fazer isso ad eterno. A gente normalmente usa de 4 a 6 meses e vê se ele vai ter uma resposta com análise seminal. E naqueles pacientes que não teve sucesso com os inibidores ou que não tem indicação de usar inibidores, você parte para os procedimentos que você possa recuperar espermatozoides para fazer uma fertilização. O mais comum é o PESA, que é a punção aspirativa, da sigla em inglês. Então, você punciona a cabeça do epidídimo com uma agulha fina, geralmente uma agulha de insulina, e você aspira o material. O TESA é a aspiração do testículo, geralmente é uma agulha mais calibrosa, e aqui você corre em maior número de acidentes, porque você
acaba passando por vasos dentro dos lóbulos testiculares. Então, aqui, a complicação maior são os hematomas e sangramentos. A tese, que é a biópsia, propriamente dito, do testículo. O mesa e a microtese, que é o uso do microscópio para aspiração. Então, aqui um desenho ilustrado mostrando aqui o TESA, a biópsia testicular, a punção, o PESA, que é o que mais a gente tem hoje, a aspiração com o microscópio do mesa e a microtese, que é comparativamente a técnica que melhor tem resultado para recuperar espermatozoides nesses pacientes que são azoospermicos não obstrutivos. Você faz uma incisão ou longitudinal ou transversal. O uso do microscópio, você vai procurando túbulos mais dilatados, onde você tem espermatogênese. Isso a gente só consegue com o uso do microscópio. Então, você tira túbulos, você não faz uma biópsia, então o paciente não tem perda de volume testicular. A recuperação desses pacientes, geralmente, ela é boa, isso é feito em nível day clinic, ou seja, o paciente nem dorme no hospital. Se você pode fazer até os 2 testículos, faz um lado, não encontra, você parte para o segundo lado. Esses pacientes não têm decréscimo de testosterona posteriormente. Um paciente que tem uma recuperação testicular boa. Essa também é um outro slide do Sandro, mostrando aqui a comparação em pacientes azoospermicos não obstrutivos, quando você usa a microtese e faz uma biópsia testicular, sempre a microtese tem um resultado bem melhor. Lembrar do banco de sêmen. O banco de sêmen hoje é uma modalidade que vem crescendo. O dado de 2016 foram 350 mil crianças nascidas de banco de sêmen. Lembrar do banco de sêmen em associação com os pacientes oncológicos, pacientes que têm algumas doenças, como doenças autoimunes, profissões de risco, devem sempre congelar o material. E hoje também a modalidade de banco de sêmen como um plano B para os pacientes que não conseguem recuperar espermatozoides, nos casos dos azoospermicos não obstrutivos, ou aqueles pacientes que não querem manipulação do seu testículo. Então, ele pode usar um banco de sêmen como doador. Como tratamento empírico, o citrato de clomifeno ele é usado. Os resultados não são tão animadores, mas você pode usar. Hoje, os trabalhos mostram que talvez 50 miligramas de clomifeno seja muito para o testículo. Hoje, o que se fala é que talvez 25 miligramas ou 50 miligramas em dias intercalados parece que vai melhor. Então, você bloqueia o receptor de estrógeno hipotálamo no hipotálamo e, com isso, você tem um retrocontrole e você vai diminuir a circulação de estrógeno e, com isso, aumentando o nível de testosterona. Os inibidores de aromatase, a gente já falou. Você pode, às vezes, usar isso como um tratamento empírico, mas os resultados não são tão animadores. Quando você tem uma aromatização comprovada, aí sim, ele vai bem. Para o futuro, o que hoje se discute muito para os pacientes azoospermicos é o uso de gonadotrofina com FSH recombinante. Hoje, em literatura, muitos trabalhos mostrando que tratamentos de 18, 24 meses, esses pacientes começam a produzir alguma coisinha de espermatozoides e que você consegue utilizar. É um tratamento desgastante, um tratamento caro, são injeções semanais, mas é uma luz no fim do túnel. Realmente, isso, os trabalhos mostram que isso deve ser promissor. O uso de antioxidantes, vitamina E e vitamina C, no caso do tratamento do estresse oxidativo. Lembrar que a vitamina E, de todos os antioxidantes, a vitamina E é a melhor, sem sombra de dúvida. São 400 unidades diárias. E lembrar que, para o homem, para o indivíduo que deseja ter filhos, jamais deve tomar testosterona
sob o efeito de bloquear o eixo, e isso é geralmente irreversível. Então, lembrar que os pacientes jovens, pacientes de academia, é muito comum isso. Então, às vezes, esses pacientes eles conseguem testosterona mais facilmente do que quando a gente prescreve com receita médica e ele vai na farmácia. Lembrar que isso tem um efeito deletério ruim. Então, em pacientes jovens, o uso por desejo de aumento de massa muscular, etc., até mesmo GH, lembrar que isso bloqueia o eixo e esses pacientes podem se tornar inférteis de maneira definitiva. É isso.